Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Este local é sagrado para a memória dos escravizados trazidos da África para o Brasil para uma vida de trabalhos forçados e violência entre os séculos XVI e XVII. Foi nesta região, a Serra da Barriga, estado de Alagoas, nordeste do Brasil, que funcionou o Quilombo dos Palmares, um assentamento gerido por escravizados fugidos das plantações de cana-de-açúcar que virou símbolo da luta contra a mais cruel forma de exploração da vida humana. Não foram os holandeses que trouxeram a escravidão para o Brasil. Quando eles chegaram em 1630, já havia mão de obra escravizada pelos portugueses no país aqui há cerca de um século. Mas os novos colonizadores não só mantiveram a prática, como assumiram o tráfico de seres humanos e cometeram várias atrocidades em nome do lucro gerado pela exploração do trabalho de homens, mulheres e crianças. Nos primeiros anos da invasão a Pernambuco, o foco dos holandeses era derrotar as insistentes tentativas portuguesas de reaver as terras tomadas. Tão logo as resistências iniciais foram abafadas, os novos colonizadores precisavam de mão de obra para explorar as riquezas do Brasil, mas alegavam que o sol dos trópicos e o calor da região os impediam de trabalhar em serviços braçais. Parece absurdo, mas esse foi o argumento utilizado pelos políticos holandeses ao exigir que os africanos e africanas escravizados realizassem esse tipo de trabalho por, abre aspas, estarem mais acostumados ao clima, fecha aspas. Só para dar uma ideia, em 1636 o número de africanos trazidos para cá era superior a 1.000 pessoas. Até este ano, os holandeses tinham apenas a Guiné como interposto com a África. Em 1637, capturaram o castelo de São Jorge da Mina, na atual Gana, somando mais uma fonte de tráfico de pessoas escravizadas para o nordeste do Brasil. Mas será com a invasão a São Paulo de Luanda, em Angola, em 1641, que a entrada compulsória de africanos e africanas escravizadas será intensificada. Em 1645, só no Recife, a sede do governo holandês, viviam 1.962 pessoas negras escravizadas. Dada a grande quantidade de engenhos em todos os territórios anexados pela Companhia das Índias Ocidentais, a escravização de negros e negras tornou-se uma atividade bastante lucrativa para os holandeses. Se esses eram comprados na África por 12 a 75 florins, no Brasil eram revendidos por valores que variavam de 200 a 300 florins. Os navios negreiros holandeses vinham abarrotados de pessoas escravizadas entre 300 e 600 por embarcação. Como resultado das péssimas condições, cerca de 20 a 30% dessas pessoas morriam antes de chegar ao Brasil. Quando chegavam à colônia, os holandeses impediam que a população negra mantivesse contato com os habitantes brancos e, para a Igreja Protestante holandesa, a conversão desses escravizados e escravizadas só serviria para que suportassem sua condição. Como forma de legitimar religiosamente a escravidão, adquiri-los era considerado um esforço do cristão em trazê-los para a salvação divina. O clero protestante holandês da época chegou a classificar qualquer reserva moral ao uso de mão de obra escravizada africana como, abre aspas, escrúpulo inútil ou dispensável, fecha aspas. Com a invasão holandesa, os incêndios provocados por eles nos engenhos e o estado de caos e abandono que se instaurou nas possessões portuguesas, muitos escravizados e escravizadas aproveitaram para fugir para o tão sonhado Quilombo dos Palmares. Era nos quilombos que podiam viver em liberdade, expressar sua cultura e religião, plantar e repartir as colheitas, além de resgatar laços familiares. As primeiras migrações para o local ocorreram no final do século XVI, e o Quilombo dos Palmares resistiu durante todo o século XVII, chegando a abrigar cerca de 100 famílias. Uma das expedições holandesas enviadas para exterminar este quilombo contava com 300 homens armados de mosquetes e espingardas, enquanto os quilombolas se defendiam com machados, enxadas e facões, que também eram seus instrumentos de trabalho. Mas quando os holandeses capturavam os negros e as negras fugidos, em Palmares ou em outros quilombos no interior do Brasil, a sentença era cruel. Todos eram enforcados ou queimados vivos para servirem de exemplo.
Atualmente, na Serra da Barriga, no município de União dos Palmares, estado de Alagoas, turistas podem visitar o local onde ficava a sede do quilombo mais famoso do Brasil. Essa região foi tombada pelo Patrimônio Cultural Brasileiro desde 1986 e pelo Mercosul desde 2017.